Olá galera, hoje estamos aqui para falar um pouco, comentar algumas diferenças e particularidades desses dois tipos de motores de combustão interna que funcionam com base no ciclo Otto, ok? Que é o nosso motor de 2 tempos e o nosso motor de 4 tempos, ok? Lembrando que basicamente o motor de 2 tempos hoje ele está restrito, né, para aplicações que trabalham com rotações muito elevadas, ok? Exemplo disso são motosserras, roçadeiras, ok? Equipamentos que trabalham com uma rotação muito grande de trabalho, ok? Para a parte de automóvel, né, basicamente a gente se resume aos motores a 4 tempos, ok? Bom, mas qual a diferença principal, né, do motor de 2 tempos para o motor de 4 tempos, ok? Uma coisa a gente percebe de cara, no motor 2 tempos, não existe a presença de válvulas, como a gente vê aqui nos motores a 4 tempos, na parte direita do vídeo, ok? Então nos motores de 2 tempos eu não tenho a presença de válvula, nos motores a 4 tempos eu tenho sim a presença das válvulas, ok? Tá, mas basicamente nesse termo 2 tempos, 4 tempos, o que é que eu tenho aí de diferença? A gente vai poder observar que os motores, né, 2 tempos, eles completam o ciclo de trabalho com apenas 2 movimentos do pistão. Já os motores a 4 tempos finalizam o ciclo de trabalho em 4 movimentos do pistão, ok? Então eu tenho já aí as primeiras distinções do motor, né, 2 tempos e motor a 4 tempos. 2 tempos eu não tenho válvulas, eu completo o ciclo de trabalho com 2 movimentos do pistão, ou seja, uma subida e uma descida, ok? Já no motor a 4 tempos não, eu tenho a presença de válvulas claramente, e o que acontece? Eu necessito de 4 movimentos do pistão para concluir o meu ciclo, ok? Lembrando que os dois exemplos que eu vou citar aqui trabalham ou operam o segundo ciclo Otto, ok? Pois então, observando, né, tanto os motores a 2 tempos quanto os motores a 4 tempos, eles vão seguir algumas etapas de funcionamento, ok? Então qualquer motor de combustão interna, ele vai precisar dessas etapas, né, que normalmente se chama de tempos. A gente divide isso em 4 tempos, ok? Admissão, compressão, combustão e escapamento. Se tratando do ciclo Otto, no tempo de admissão, eu preciso aspirar, um exemplo, para dentro do cilindro, uma mistura ar-combustível. Eu preciso comprimir essa mistura entra em combustão e depois eu descarrego essa mistura, porque é um ciclo, então uma nova mistura precisa entrar, aí vai ocorrer uma nova compressão, uma nova combustão e um novo escape. A diferença está na dinâmica de como eu executo esses 4 tempos, ok? Como eu já citei, esses 4 tempos aí vão ser executados em 2 movimentos do pistão, nos motores a 2 tempos, e em 4 movimentos do pistão, nos motores a 4 tempos. Mas como é que isso funciona, né? Vamos pensar primeiramente nos motores a 2 tempos. Qual a característica básica que eu tenho aqui? Como a gente já conhece, eu tenho o meu pistão, a biela, o virabrequim está aqui, ok? Só que o que acontece? Em vez de válvulas, eu vou ter janelas, ok? Então eu vou ter uma janela aqui, que é uma janela de escape, e eu vou ter uma janela aqui, que é uma janela de admissão, ok? Bom, basicamente a admissão dos motores a 2 tempos, nesse caso aqui, ela vai ser feita via cárter, na parte inferior do motor. É isso mesmo, a admissão vai se dar através dessa janela aqui, ok? Na parte inferior do motor, ok? Que a gente chama aí de cárter, ok? Bom, mas como é a dinâmica de abertura ou fechamento dessas janelas aí? O próprio pistão, ao se, né, locomover para cima e para baixo aqui, ele acaba, né, permitindo o contato da parte interna do motor com a parte externa ou não. Nessa situação aqui, o motor está vedando essa janela de escape aqui, porém está permitindo aqui, ó, a abertura da janela de admissão, ok? E eu tenho uma outra janela, que é essa aqui, que é uma janela de transferência. Ok? Vocês vão entender por que essa janela de transferência aí quando eu começar a explicar. Ok? Bom, como se trata de um ciclo, não existe um começo, né? Há um começo teórico, normalmente a gente costuma começar pelo tempo de admissão,
porém não há uma regra básica para isso. Como é um ciclo e se repete, qualquer ponto que a gente iniciar o entendimento do funcionamento do motor, isso é válido, ok? Então vamos pensar, eu tenho uma janela de escape, eu tenho uma janela aqui de admissão e eu tenho uma janela de transferência. Inicialmente, vamos supor que o motor está executando um movimento ascendente, ele está subindo, ok? Perceba que se a gente observar nesse primeiro momento, okay, o movimento ascendente do pistão, okay, ele revela, né, o pistão acaba revelando aqui, okay, a janela de admissão. Okay? Bom, o que é que eu tenho com isso? Com esse deslocamento ascendente do pistão, okay, eu gero um vácuo nessa região do cárter aqui e eu acabo admitindo uma mistura ar-combustível. Como essa admissão é via cárter, no motor de 2 tempos, além de admitir uma mistura ar mais combustível, eu vou ter também presença de lubrificante, ok? Então eu vou ter óleo lubrificante também sendo admitido para o interior da região aqui do cárter, ok? Isso é uma característica presente nos motores 2 tempos. Então perceba que eu estou primeiramente admitindo aqui uma mistura ar-combustível para o interior do cárter. Porém, né, é verdade afirmar que no ciclo anterior já havia entrado uma mistura por aí. Né? Essa mistura, depois que o pistão começou, né, a fazer o seu movimento ascendente, ela foi comprimida nessa região aqui superior, acima da cabeça do pistão. Ou seja, no movimento ascendente, o que é que ocorre? Eu tenho a entrada da mistura ar-combustível na região do cárter e, simultaneamente, há uma compressão, né, da mistura admitida no ciclo anterior. Okay? Então perceba que esse motor ele vai executar 2 tempos simultaneamente, apenas com o movimento do pistão. Então no movimento de subida, no movimento ascendente, ele faz admissão na parte inferior do cárter aqui, e ele faz compressão na parte superior lá do pistão, ok? Na própria câmara de combustão. Então no movimento ascendente, em apenas um movimento, ele admitiu pela parte inferior e comprimiu, ok? Na parte superior do pistão. Bom, ok. E no movimento de descida, né? Uma vez que a centelha, né, ocorreu aqui, inflamou a mistura, o pistão foi empurrado e devolvido para baixo em direção ao PMI. E aí o que é que vai acontecer? Okay? Quando o pistão foi empurrado para baixo, aí eu vou redesenhar essa situação. Ok? Bom, então o que acontece? Tentando redesenhar aqui, né? Quando o pistão ele se desloca para baixo, observe que ele acaba revelando agora, ok, a janela de escape e ele fecha a janela de admissão. Só que olha o que acontece, ele revela também aqui, ó, ok, essa parte posterior da janela de transferência. E o que acontece? Como já houve uma admissão nessa parte inferior aqui, quando o pistão desce, okay, essa área que era ocupada, que essa mistura que estava ocupando essa parte inferior, ela é empurrada e é forçada a passar pela janela de transferência. Okay? Então essa mistura acaba se deslocando, se transferindo para a parte superior do pistão. Okay? Então essa mistura que foi admitida acaba passando para a parte superior do pistão e ao mesmo tempo, simultaneamente, essa mistura aqui que está inflamando devido ao processo de combustão, ela acaba escapando pela janela de transferência. E observe que essa mistura nova que está entrando ajuda a lavar, a varrer, a expulsar esses gases que foram queimados aqui simultaneamente para fora, pela região aqui da janela de escape. Só que isso tem um probleminha também, porque parte dessa mistura nova, que foi admitida de ar mais combustível, ela acaba escapando também pela janela de escape. Então observe que no movimento descendente do pistão, eu executei 2 tempos aí, ok? Eu executei aí combustão e
escapamento. Então, ao mesmo tempo, né, em que ocorreu a explosão aqui e os gases foram queimados empurrando o pistão para baixo, ok? Houve a transferência da mistura ar-combustível para a câmara principal de combustão e houve, né, a expulsão dos gases que foram queimados através da janela de escape. Ou seja, percebam que eu concluí um ciclo de trabalho com apenas 2 movimentos do pistão, uma subida e uma descida, ok? Então esse é o funcionamento basicamente aí do motor 2 tempos. Bom, se tratando do motor a 4 tempos, eles são motores aí que executam, né, que terminam um ciclo de trabalho com 4 movimentos do pistão, ok? Então, diferentemente do motor 2 tempos, aqui eu tenho a presença de válvulas, ok? Então eu tenho basicamente no motor de combustão interna, no mínimo 2 válvulas. Uma válvula para admissão da mistura ar-combustível e uma válvula de escape, por onde os gases queimados eles vão ser expulsos, ok? Então eu vou prosseguir aqui com os mesmos 4 tempos na mesma ordem: admissão, compressão, combustão e escape, ok? Então o que acontece? No primeiro momento, que é o tempo de admissão, ok? A gente vai considerar que a válvula de admissão ela vai estar aberta, ela vai começar a se abrir, ok? E o pistão vai começar o movimento descendente, ele vai se deslocar em direção ao PMI. Isso vai gerar uma depressão no interior do cilindro e vai fazer com que a mistura ar mais combustível ela acabe entrando no cilindro, ok? Então aqui eu vou ter a entrada da mistura no cilindro, ok? Através da válvula de admissão, ok? Então durante esse tempo a válvula de escape ela vai estar fechada, ok? Então no tempo de admissão, motores a 4 tempos, o pistão vai se deslocar do PMS em direção ao PMI, a válvula de admissão vai estar aberta durante esse tempo e a válvula de escape vai estar fechada e a mistura vai entrar no cilindro, ok? Bom, esse tempo aí, ele vai durar 180 graus, ou seja, meia volta do virabrequim, ok? Então, para executar o tempo de admissão, e a gente vai ver que isso é padrão para os demais tempos, ok? Eu vou gastar meia volta do virabrequim, que corresponde a 180 graus, ok? Bom, então o que acontece? Posteriormente, uma vez que o pistão já chegou lá no PMI, no ponto morto inferior, ele vai começar o seu movimento ascendente, ele vai se dirigir ao ponto morto superior. Esse segundo tempo a gente chama de tempo de compressão, ok? Durante esse tempo, as 2 válvulas vão estar fechadas, o pistão vai estar se deslocando rumo ao PMS e essa mistura que foi admitida na fase anterior, ela agora vai ser comprimida aqui, ó, ok? Então durante essa fase de compressão, eu vou estar diminuindo o volume, okay, aqui da minha câmara de combustão. E o que acontece também no final desse tempo de compressão é que eu vou ter a centelha sendo provocada através, né, da faísca, né, uma centelha provocada na vela de ignição que vai estar presente aqui no interior da câmara de combustão. É uma faísca, uma coisa bem pequena. Só que como a área vai estar relativamente pequena, o volume vai ser muito pequeno aqui, uma pequena faísca é capaz de provocar uma energia de explosão muito grande que vai tender a empurrar esse pistão violentamente para baixo, executando assim o terceiro tempo, que é o tempo de combustão. Nesse tempo de combustão, é importante salientar que durante essa fase aqui, a centelha já ocorreu. A centelha durante esse tempo está se propagando. Então, durante o tempo de combustão, as válvulas continuam fechadas, tanto a de admissão quanto a de escape. E o que acontece aqui? A mistura está se inflamando e está transferindo força, está exercendo trabalho contra o pistão, empurrando ele violentamente para baixo, ok? Bom, a duração tanto do tempo de compressão quanto do tempo de combustão também são 180 graus, assim como o tempo de admissão. Então, durante esse tempo aqui, ó, a minha centelha, né, a minha explosão está se propagando e eu estou inflamando toda a mistura aqui, empurrando o pistão violentamente para baixo, ok? Então, esse tempo é conhecido como o tempo produtivo do motor, que é quando o fluido ativo aqui, o fluido motor,
O que é o fluido motor? É o fluido que vai participar da produção de trabalho dentro do motor. Então esse é o único tempo em que esse fluido motor vai estar executando trabalho sobre o meu pistão. Ou seja, ele vai estar empurrando violentamente, transferindo torque aí para o meu virabrequim, ok? Bom, uma vez que essa centelha já foi produzida aqui no tempo de combustão, no tempo de compressão, e que já empurrou violentamente o pistão para baixo no tempo de combustão, eu já produzi trabalho, ok? Eu preciso encerrar, né, esse ciclo para uma nova mistura poder entrar e continuar executando esses 4 tempos aí várias vezes. Para isso eu preciso expulsar esses gases que já foram queimados. É aí que surge o 4º tempo, que é o tempo de escape. Okay? Nesse tempo de escape, o pistão ele está no movimento ascendente, ele está subindo, ele está indo em direção ao PMS. E aí o que acontece? Durante esse tempo a minha válvula de admissão vai estar fechada e a válvula de escape ela vai se abrir para justamente permitir o escape dessa mistura ar-combustível, okay, de dentro do cilindro. Então os gases vão estar sendo expulsos do motor. Então basicamente eu tenho aí também a duração de 180 graus desse tempo aí. Então, se eu fizer uma somatória aqui, galera, percebam que para o motor 2 tempos, eu preciso de 2 movimentos do pistão. Bom, cada movimento do pistão, galera, é bom que a gente saliente, corresponde a meia volta do virabrequim. Se eu tenho 2 movimentos apenas aqui para completar o meu ciclo, aí eu vou chamar de alfa esse ângulo. Okay? O que seria esse alfa? O ângulo necessário para um motor, né, finalizar seu ciclo. Ou seja, para eu completar um ciclo no motor 2 tempos, eu preciso de quantos graus do virabrequim? Bom, se eu preciso de 2 movimentos do pistão e cada movimento corresponde a meia volta, bom, então eu completo o ciclo no motor 2 tempos com 360 graus. E corresponde a uma volta completa do virabrequim. Já no motor 4 tempos, perceba que eu tenho, né, 180 vezes 4 aqui. Tenho 4 movimentos. Bom, a cada 2 movimentos eu tenho uma volta, que a gente viu aqui nos 2 tempos. Logicamente, no motor 4 tempos, esse ângulo vai ser o dobro, que vai corresponder a 720 graus. Isso aqui é igual a 2 voltas completas no meu virabrequim. Então, olha aí, que interessante. Um motor que trabalha, né, com 2 tempos, ele conclui o ciclo de trabalho em uma volta apenas do virabrequim. Nos motores a 4 tempos, ele conclui o seu ciclo de trabalho com 2 voltas do virabrequim, ok? Então, para ficar mais claro, eu vou descrever aqui em forma de um quadro, colocando algumas considerações com base nos motores 2 e 4 tempos, ok? Vamos botar aqui as diferenças. Ok? Vamos botar aqui as diferenças. Então eu vou colocar um ponto aqui para o motor a 4 tempos. E vou colocar aqui para o motor a 2 tempos. Ok? Bom, o que é que eu vou ter aqui, né? Vamos colocar aqui primeiramente o valor do meu alfa. Ok? Bom, mas o que é esse alfa? Ok? Bom, é o ângulo, né? É o ângulo para eu completar um ciclo de trabalho, ok? Bom, nos motores a 4 tempos, ok? Esse ângulo aqui, ó, ele corresponde a 720 graus, ou 2 voltas no meu virabrequim, ok? No 2 tempos, isso é 360, corresponde a uma volta no virabrequim, ok? Então eu tenho a primeira diferença aí. A segunda é o fator de tempos, ok? É o fator de tempos. Opa, deixa eu botar aqui de lilás. É o fator de tempos. Bom, aqui no motor a 4 tempos, esse fator de tempos aí
é x igual a 1. Aqui no 2 tempos, ele é x igual a 2. O que é que isso quer dizer? No motor a 4 tempos, a cada movimento do pistão, eu executo um tempo. Ok? Bom, no motor 2 tempos, como a gente viu, ele executa 2 tempos simultaneamente. Então o fator de tempos é basicamente x igual a 2. Eu executo 2 tempos com o movimento do pistão. Aqui eu executo um tempo a cada movimento do pistão. Ok? O que mais a gente vai colocar aqui? Né? Um ponto específico que é sobre a alimentação desses dois motores. Okay? E o que é que fica representado aqui? Okay? A alimentação do nosso motor a 4 tempos ela é boa. Okay? Então, aquele esquema de válvulas, né, acaba facilitando, gerindo o processo de entrada de ar para os cilindros. Já no motor 2 tempos, o que é que eu vou ter aqui? A alimentação ela é ruim. Ok? Por que ela é ruim? Principalmente porque eu tenho a presença de lubrificante, ok? Junto à mistura aí de ar combustível. E outra coisa, eu tenho perda de mistura aonde? Lá no escape. Né? A gente viu que parte da mistura ela acaba saindo pela janela de escapamento. Okay? Outra situação é a lubrificação. A lubrificação no motor 4 tempos ela é significativamente boa em relação aos 2 tempos. Ok? Já no motor 2 tempos, o que acontece aqui, né? Eu tenho a presença de quem? Constantemente do combustível. E esse combustível acaba contaminando aí o nosso óleo lubrificante, ok? E isso é uma coisa ruim. Eu ainda colocaria aqui também como classificação o sistema mecânico. Ok? Bom, o sistema mecânico no sistema 4 tempos é muito bom, mas na verdade ele é mais complexo. Eu tenho um esquema de válvulas, eu tenho que ter alguém para controlar essa abertura de válvulas, fechamentos. E aqui eu tenho um sistema mais simples, ok? Onde eu não tenho, né, a presença de válvulas, por exemplo. Eu tenho apenas janelas e a dinâmica de movimentação do pistão que vai definir, por exemplo, se a janela está aberta ou se está fechada, se vai entrar mistura ou se não, se vai sair mistura. Então o que acontece? Bom, as diferenças principais são essas aqui. Bom, no motor a 4 tempos, eu preciso de 2 voltas do virabrequim para completar o ciclo de trabalho. No motor a 2 tempos, de uma volta apenas. Bom, fator de tempos. Né? Deixa eu botar um fator de tempos, é melhor aqui, né? Fator de tempos, ok? O que acontece? No motor 4 tempos, eu tenho um tempo sendo executado a cada movimento do pistão. No motor 2 tempos, eu tenho 2 tempos sendo executados simultaneamente aí a cada movimento do pistão. Okay? A alimentação é boa, no motor 4 tempos, consideravelmente boa. Okay? E no de 2 tempos, a alimentação não é tão boa assim, né? Principalmente pela presença do lubrificante em meio ao combustível. Então você perde muito lubrificante, você acaba poluindo até mais. Okay? Emitindo grande parte aí de poluentes no meio ambiente. E principalmente também porque a mistura é perdida, você não tem um controle preciso no momento da transferência, né, da parte do cárter ali, da mistura para a parte acima da cabeça do pistão. Parte da mistura acaba saindo pela janela de escape, então você acaba perdendo misturar combustível durante a fase de escape aí, ok? A lubrificação no motor 4 tempos é significativamente boa em comparação ao motor 2 tempos. E o inconveniente no motor 2 tempos é justamente porque há uma contaminação, né, do lubrificante por parte do combustível. Okay? Isso atrapalha muito a lubrificação. Bom, e sobre o sistema mecânico, né, logicamente 4 tempos é mais complexo, 2 tempos é um sistema mecânico mais simples. Ok? Muito obrigado a todos.